Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu trago para vocês uma versão de um bolo gelado de prestígio que é sensacional, ótimo para esse calor e eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Então vamos lá aprender a fazer essa receita de hoje? Para começar, nós vamos começar pela massa, então no liquidificador eu vou bater os ovos junto com o óleo, o leite, o açúcar e o chocolate. Lembrando para vocês que todos os ingredientes que eu uso aqui no vídeo estão aqui na descrição do vídeo no YouTube, é só você abaixar e conferir ali, tá bom? Então eu fui adicionando os ingredientes, coloquei o açúcar, depois o chocolate em pó, tá? Se você quiser que a massa fique com mais chocolate, é só acrescentar maior quantidade. Mas aí depois a gente já vai tampar e levar para bater. Depois de batido, fica bem homogêneo. Eu vou reservar aqui, porque num recipiente a gente já vai adicionar um pouco dessa mistura e um pouco da farinha, tá? Eu fui fazendo assim e misturando. Então, coloquei um pouco aqui, vou misturar com uma espátula para facilitar a vida. Vai mexendo, intercalando a farinha com a massa e depois no final você adiciona o fermento em pó. Tem que colocar o fermento para poder crescer essa massa, porque a gente vai cortar ela ao meio para poder rechear, tá? Então vai fazendo isso, vai misturando e depois que tiver agregado todos os ingredientes, tudo direitinho, a gente já vai passar por uma forma. Olha, eu peguei essa minha forma quadrada, untei com desmoldante e vou colocar a massa. Se você não tiver desmoldante, é só untar com manteiga e chocolate ou farinha de trigo. Você escolhe, mas eu recomendo o chocolate em pó, tá? Raspa bem para aproveitar toda a massa e aí a gente já vai levar lá no forno. Meu forno já estava ligado desde o começo da receita em 200 graus Celsius, tá? Se você forno não for elétrico, for a gás, coloca 220. E aí depois você leva a massa em torno de meia hora a 40 minutos ou até assar, você fazer o teste do palito e sair limpinho. Então vou levar lá. Bom, continuando a nossa receita, aqui na panela eu vou fazer o recheio. Então eu coloquei a manteiga ou margarina, nesse caso eu usei margarina culinária. Vou colocar também o coco ralado e o leite condensado. Meu fogo estava desligado e aí depois que eu misturar, fica tudo homogêneo, tudo direitinho, é que a gente liga o fogo, tá? Aproveita para raspar bem todos os ingredientes para o recheio poder render e ficar bem bonitão. Então aproveita bem o leite condensado e aí a gente vai misturar para ficar homogêneo. Depois que tiver totalmente misturado, homogêneo, tudo direitinho, é que você liga o fogo, tá? Não pode ligar antes, porque senão a chance de você queimar o seu recheio é muito grande. Então, misturei, ficou homogêneo, liga o fogo em fogo médio a alto, tá? Se a chama do seu fogo for muito alta, muito forte, você coloca mais baixo. Se não, você pode colocar no fogo alto, tá? E a gente vai misturar até dar o ponto de beijinho, ou seja, é aquele ponto que você vira um pouquinho a panela e o recheio desprega do fundo. Eu vou mostrar certinho para vocês. E aí, olha, depois de uns 10, 15 minutinhos misturando, olha só, gente, tá vendo? Que ele já começa a desgrudar do fundo. Conforme eu vou mexendo, você consegue ver o fundo da panela. E eu vou mostrar certinho para vocês um jeito de não errar mais o doce. Eu vou virar um pouquinho a panela e olha, tá vendo? Ele desgruda. É assim que tem que ser. Então, você pode desligar, passar para um prato e vamos espalhar muito bem e deixar esfriar. Não precisa levar na geladeira, tá bom? Pode deixar esfriando em temperatura ambiente. Se você quiser cobrir com um plástico filme, pode. Nesse caso, como eu já ia logo mais rechear o bolo, então eu preferi como chama? Não cobrir, tá? Então, vou deixar aqui esfriando. Que depois que meu bolo sair do forno e esfriar, eu já desenformei ele aqui, ele já tava pelo menos um pouco mais frio, e a gente vai cortar ele ao meio. Eu fui pegando a faca assim, olha,
e fui cortando e virando o prato, tá, gente? Se você quiser cortar com linha, você escolhe, mas é só ir mirando bem no meio e cortando. É bem fácil de fazer, tá? Não tem erro. E aí, eu vou voltar essa parte de cima do nosso bolo lá na forma que a gente usou. Eu lavei a forma para poder usar ela para poder rechear o nosso bolo e ficar na forma certinha, tá? Se você tiver outra forma do mesmo formato, mesmo tamanho, pode usar. Mas eu preferi lavar e montar ali naquela forma mesmo. Então, vou voltar parte desse bolo lá na forma. Então, já pus aqui e vou deixar aqui de canto porque num potinho eu fui fazer uma caldinha. Então, eu coloquei licor de amaretto, mas é totalmente opcional. Se você não quiser colocar, não tem problema nenhum. Pode molhar só com leite. Eu misturei o licor com o leite, que eu achei que dá um charme muito especial, fica muito gostoso. E essa caldinha, gente, a quantidade é à vontade, você escolhe o quanto você quer fazer, tá? Eu fiz só um pouquinho assim, ó, nesse potinho, deu pra molhar as duas massas tranquilamente. Então, eu só peguei agora uma faca, furei um pouco a parte da massa pra poder colocar a nossa calda. Aí depois você só vai furando tranquilamente com a faca e coloca a caldinha por cima. Por cima, com o nosso recheio já frio, eu coloquei o recheio e espalhei muito bem, tá? Espalha para ficar bem recheado. Essa quantidade de recheio fica muito boa, gente. Forma uma camada bem gordinha e que é o que vale, né? Fala sério, comenta aqui embaixo pra mim, eu quero saber se você gosta de bolo bem recheado. Eu amo, gente. Acho que um bolo bem recheado tem nada igual. E como tá muito calor, aqui na minha cidade, gente, anda fazendo assim 37 graus. Então, como tá muito calor, o que eu fiz com esse bolo? Congelei. E eu amo bolo congelado. Se você não gostar, não tem problema nenhum, é só deixar na geladeira. Mas como eu amo bolo congelado e tava muito calor, eu congelei. E eu vou mostrar pra vocês de pertinho depois como que ficou. Eu recomendo, viu? Esse bolo é maravilhoso. E congelado, então, é sensacional. Vale a pena fazer, viu? E aí, olha, eu só espalhei com a espátula o recheio. Vou pegar a outra parte da massa, colocar por cima, para depois a gente furar de novo e molhar com a nossa caldinha, tá? Então, vai fazendo isso. Olha, coloquei a parte de cima do bolo, vou furar e molhar, tá? Então, faz isso direitinho. E aproveita e comenta aqui pra mim, eu quero saber qual que é o seu chocolate favorito. Chocolate branco, chocolate meio amargo ou chocolate ao leite? Eu amo todos e eu sou chocolatra oficial, então qualquer um pra mim é bem-vindo a chocolate. Mas comenta aqui embaixo que eu quero saber. Então, ó, fui só espalhando a nossa caldinha e vou levar no congelador ou na geladeira, tá bom? Depois que ele ficar bem geladinho, aí é só completar com chocolate derretido. Esse chocolate que eu usei, gente, é chocolate meio amargo, tá? E aí é só você derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos, a quantidade que você preferir, e passar por cima do bolo. Se você quiser misturar o chocolate com creme de leite para formar uma ganache, pode também, tá? Mas eu preferi só assim, só espalhando o chocolate, já fica maravilhoso. E depois, para completar, eu coloquei confeito de chocolate granulado. E aí, gente, levar para geladeira por pelo menos umas 3, 4 horas ou no congelador por 1 hora. Adivinha o que eu fiz? Congelador por 1 hora, né? Porque chocolatra e amam bolo congelado, então é comigo mesma. E aí, cortando um pedacinho pra vocês. E olha como ficou, gente. Congelado, ele fica bem firminho e é muito bom. Nesse calor, recomendo. Então, se você gostou da receita de hoje, já deixa um like aqui pra mim, se inscreve e comenta, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal!